Oi gente, olha eu aqui de novo. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente tem feito até agora nessa série de informações de conhecimento sobre a pauta LGBTQIAPN+, para profissionais de segurança pública e quem mais tiver interessado, para outros profissionais. Antes de eu começar a falar com vocês a respeito do filme, que é o foco deste vídeo, como eu prometi lá no Instagram, eu falei que eu ia falar um pouco mais aprofundado num vídeo aqui no YouTube. Eu gostaria muito de pedir licença a vocês para mostrar para vocês um vídeo que é curtinho, mas que vai contextualizar tudo o que eu tenho feito, o que eu tenho dito, o que eu tenho me proposto a fazer e da onde eu falo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já volto. Hoje, dia 29 de janeiro, é Dia Nacional da Visibilidade Trans. É um ótimo momento para a gente refletir e pensar sobre os problemas que são enfrentados por transexuais e travestis. Com base nisso, nós vamos acompanhar o dia Jolessa. Nasceu menina, mas ao longo da vida se descobriu homem. Vamos ver. Eu percebi que eu sou um homem trans em 2013, numa palestra do João W. Nery, que, vendo ele falar, parecia que ele estava falando a minha vida. Eu ouvia a minha vida sendo contada pela boca de uma outra pessoa. Na realidade, eu não descobri transexual. Eu descobri aonde eu me enquadrava, onde eu me encaixava. Você sai na rua, você tem que estar preocupado como é que você vai falar, como é que você vai se sentar, como é que você vai se dirigir a alguém. E as pessoas te apontam, elas não sabem como é que te tratam. E aí, quando você se descobre e você pode exercer essa expressão de gênero de uma maneira livre, como vem acontecendo, nossa, isso é libertador. Fiz nenhuma cirurgia, não tomo hormônio, eu tenho uma grande vontade de fazer a retirada de mama, pelo grande sonho de poder mergulhar de sunga, de sentir água do mar no corpo todo. Isso pra mim vai ser incrível. Meu dia a dia de trabalho é tranquilo como qualquer outro, tenho um relacionamento super respeitoso, tanto com os colegas, quanto com os graduados, com os superiores, com os comandantes. A gente não impõe respeito, a gente não exige respeito, a gente se faz respeitar. Nada do que eu passei foi fácil, mas ter chegado ao dia de hoje e ver para que isso serve, doeu, mas valeu a pena. Acho que valeu a pena para o Jô e para muita gente que também está vendo hoje o programa e que está pensando em como pode tornar a sua vida um pouco melhor. Então, agora que vocês já viram o vídeo e vocês vão entender um pouco mais, aquela pessoa ali sou eu. Antes de começar a fazer a transição, antes de fazer qualquer modificação corporal, hormônio, qualquer coisa parecida. Como vocês podem ver, eu já era uma figura bastante masculina, apesar da voz ter mudado muito. Eu costumo dizer que o que mudou mesmo foi a voz e o cabelo, que foi embora. Mas enfim, cresceu a barba, o cabelo me deixou e a voz engrossou um pouco. Mas eu sou exatamente a mesma pessoa, penso da mesma forma, tenho os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Eu apenas hoje estou num lugar. Se eu disser para vocês, talvez uma pessoa cisgênero, seja bastante complicado entender isso. Mas antes da transição, eu me sentia como uma foto fora de foco. Sabe, aquela imagem desfocada, que eu não conseguia me reconhecer no espelho e as pessoas que me viam também não conseguiam reconhecer em mim quem eu era realmente. E foram 46 anos nesse não lugar, nessa falta de reconhecimento, até que, por obra do divino, o universo ele é muito generoso comigo e me fez com que meus caminhos se encontrassem com os caminhos do João W. Nery. Ele nos deixou em 2018, fisicamente nos deixou em 2018, mas eu sempre falo que nós somos energia, a gente só muda de forma. Então, para mim, ele continua aqui comigo todos os dias. E ele é a minha grande referência. Bom, é importante dizer que desse meu encontro com o João Nery, eu me tornei escritor. Eu lancei um ano depois de conhecer o João W. Nery, o Eu Trans, A Alça da Bolsa, Relatos de um Transsexual. Hoje, esse livro está repaginado e ele passou a ser Eu Trans, Relatos de um Transsexual, 10 anos depois, que vocês encontram em PDF no meu site. E agora, por último, ainda nessa pegada autobiográfica, eu lancei o Missão Vencer. E no subtítulo, ele vem que nós não nascemos para ser um nada. Onde eu falo de várias situações que aconteceram da minha transição até o ano de 2021, inclusive pandemia, e como é que foi o que aconteceu de forma institucional e fora da instituição também. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais e ter um material aí para folhear, eu tenho esses 2 livros autobiográficos que contam a minha história. Eu queria falar para vocês sobre o filme, Agentes Muito Especiais. Gente,
eu confesso a vocês que eu fui assistir o filme com um olhar muito crítico, né? Eu fui assistir o filme, não sei nem dizer o que eu realmente esperava do filme. Mas a gente sabe que são pautas muito delicadas. A gente sabe que pessoas tentam até ajudar, mas elas cometem equívocos assim que nos prejudicam bastante. Mas por saber que o texto, né, que a ideia original desse filme veio do saudoso Paulo Gustavo, né, ele e Marcos Magela, muito próximos, trabalharam juntos, muito amigos, aquela coisa toda, eu falei, não, tem grandes chances de dar certo. Depois eu fui dar uma olhada mais no elenco, né? Falei, pô, esse cara... Eu vi algumas entrevistas, né? Eu assisti algumas entrevistas, eu vi alguns vídeos no Instagram, na pré-estreia. Eu fiquei imaginando Dona Déia como deve ter ficado feliz, sabe? Imagina o coração desta mulher que todos os dias, né, lembra, pensa, sente o filho presente. E aí eu falei, não, eu vou lá assistir porque eu acho que vai ser bacana. E aí eu fui, dia 8 de janeiro de 2025, um dia emblemático, né? A gente sabe bem por quê. E foi a estreia desse filme. E aí eu decidi assistir o filme em Niterói, no Plaza Shopping. Não à toa, mas porque Paulo Gustavo era de Niterói, a família dele de Niterói, né? Os filmes que ele fez retratam um pedaço de Niterói. Então Niterói tem tudo a ver com Paulo Gustavo, com a família dele, com a irreverência dele. E nada mais simbólico também que naquele dia 8 de janeiro, né, eu fosse assistir a primeira sessão, às 18h50, do dia da estreia, lá em Niterói. E assim eu fiz. Convidei minha esposa para ir comigo, eu falei, olha só, tô querendo assistir esse filme hoje à noite, vamos comigo? Ela foi, e assistimos juntos. E no início, eu confesso que fiquei um pouquinho chateado, porque retratou um guarda municipal, tá escrito polícia municipal, mas o uniforme é igual, né? Assim, são licenças poéticas, mas que a gente sabe de que público tá falando. Então eu fiquei um pouquinho chateado, porque mostra assim, o guarda municipal catando lixo numa praça e botando numa lixeira. Mas eu entendo, né? E aí eu tenho que ter esse outro olhar também. Que para o senso comum, para a população em geral, o guarda municipal é visto dessa forma, né? Como um agente público de menor valor. Infelizmente a gente é visto dessa forma, porque essa não é a nossa realidade. Nós somos, na Guarda do Rio de Janeiro, nós já passamos de 7.000 agentes, somos pessoas treinadas, capacitadas, né? Eu sou formado em serviço social, tenho pós-graduação em desenvolvimento do comportamento humano, assim como muitos dos meus colegas são doutores, são mestres, e estão na profissão guarda municipal porque há uma vocação ali. O cara é vocacionado para, de alguma maneira, contribuir com a sociedade. Né? Eu, no caso, eu tenho 27 anos de guarda municipal. Vocês viram aí no vídeo, antes da minha transição. E não foi fácil. Então eu fiquei um pouco chateado quando eu vi aquela cena de mostrar o guarda daquela forma. Não poderia deixar de falar isso. Mas, permitindo licença poética para os autores, eu decidi dar um crédito. E olha, posso dizer para vocês, não me arrependi. O filme é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele nos faz rir o tempo inteiro. Eu não sei se é uma percepção só minha, de outras pessoas também tiveram. Aliás, se você assistiu o filme, deixa aí no comentário, né, se você também sentiu isso. Se ele é legal que você colocasse no comentário de onde você está falando, aonde que você assistiu. Vamos fazer essa corrente aí pra gente fortalecer bastante esse filme, que eu quero que muita gente, mas muita gente mesmo assista, porque vale muito a pena. Esse filme, ele faz a gente rir o tempo inteiro, faz com que a gente sinta a presença do Paulo Gustavo ali, pelo menos eu senti uma presença como se ele estivesse rindo do que estava na tela e rindo da gente também, porque rir é uma estratégia de resistência, como ele mesmo dizia, né? Então, mas além de fazer a gente rir, o filme também trata de questões muito sérias, ainda que de forma suave. Porque assim, a primeira cena que me chamou a atenção foi quando eles vão pro alojamento, que o Jeff e o Johnny se conhecem e vão pro alojamento. E ali rola um diálogo que fala sobre a questão do LGBT, do gay no caso, né? O filme fala de dois homens gays que são policiais. Um é guarda municipal, que é a polícia municipal, e o outro é da polícia civil. E eles vão para uma instituição para serem treinados, para dar um up na carreira. Né? Inclusive, do policial municipal, quem faz a inscrição dele é a mãe. Tá? O outro não, o outro era vocacionado mesmo, o João. E aí eles se conhecem nesse alojamento e tem o primeiro diálogo. O Jeff tem essa postura, né? Ele é assumidíssimo, ele é o policial civil, ele não esconde a orientação sexual dele, e aí eles têm o primeiro diálogo. Então o Johnny é aquele gay que camufla, que esconde, que ele acha que nem a mãe dele sabe, né? E aí rola um diálogo muito engraçado entre eles, e o Jeff fala o tempo inteiro que ele estava se fazendo mal em agir daquela forma, né? Em se frustrar, em se camuflar,
que é importante que a gente se apoie, que a gente mostre que nós estamos em todos os lugares, inclusive dentro das polícias, dentro das forças de segurança pública. E o Jeff tem essa pegada. E aí rola um diálogo muito interessante, muito engraçado. Essa foi a primeira cena que me chamou a atenção. Porque ela fala dessa invisibilização, ela fala dessa coisa de que muitos de nós adoecem, porque tem tudo a ver com saúde mental, por passar o tempo todo disfarçando quem ele realmente é. Tendo cuidado, quando eu falei no vídeo, né, que eu mostrei pra vocês, o cuidado pra falar, cuidado como é que você senta, como é que você fala, como é que você gesticula. E ele fala no filme uma frase que me representa totalmente. Isso é muito cansativo. É muito difícil viver assim. Tá? Então esse foi o primeiro ponto. Depois o filme começa a desenrolar e aí começa lá um monte de aventura, um monte de coisa acontecendo. Recomendo que assistam, não vou dar spoiler de tudo. Mas aí tem uma segunda conversa. Nessa segunda conversa, o Jeff, ele fala do bullying que sofreu na infância. Do que os coleguinhas fizeram com ele. Dos desenhos que faziam dele. Aquilo também me mexeu muito. Então, assim, ele traz as questões da atualidade, da idade adulta, ele dentro da força de segurança, e também fala da questão do bullying na infância. Que embora muitas pessoas ainda neguem, né, crianças trans existem, crianças gays existem, a questão da pauta LGBTQIAPN+, ela permeia a nossa vida, como é dito no filme, desde o nosso nascimento até a hora da nossa morte, quiçá na outra encarnação. Não é uma opção, como também foi muito bem frisado, porque ninguém escolhe, veja, ninguém em sua sanidade escolhe levantar de manhã e falar, hoje eu vou ser gay, para sair na rua e sofrer uma violência. Criança nenhuma escolhe ser diferente, muito entre aspas, para ir para a escola e ser humilhada pelos coleguinhas, e sofrer bullying. Que, aliás, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de bullying e preconceito, né? Porque o preconceito que acontece na escola, ele está sendo mascarado como bullying, e aí você não olha realmente para aquilo que está acontecendo. Que o que aquela criança está sofrendo é LGBTfobia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então essa segunda conversa, onde fala da infância, eu achei fantástica também. Eu tenho certeza que muitas pessoas se viram quando ele, com seriedade, fala desse assunto, e logo ele transforma aquilo para uma leveza. E ele fala que estratégias ele usa com aquilo tudo que faziam com ele. Ali eu me vi mais ainda, né? Porque é isso, a gente está o tempo todo arrumando estratégia, arrumando uma saída, ressignificando as coisas, para sermos quem somos. Cansa, mas é necessário. E aí me faz lembrar uma frase que um companheiro da Renosp, da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública que eu faço parte, falou uma vez no seminário que nós tivemos em novembro em Brasília, agora no final de 2025. Ele disse que nós ainda lutamos tanto, diariamente, porque a gente está construindo um mundo que ainda não existe. E é isso. A terceira cena. A terceira cena que me chamou a atenção, várias me chamaram a atenção, estou elencando só essas três, porque eu acho que elas tocam em pontos muito importantes para uma coletividade, né? Que é a questão de nossos colegas que de alguma maneira tentam disfarçar, camuflar, fingir que não são quem são, e o quanto isso é cansativo, o quanto isso é pesado, o quanto isso se junta com as nossas demandas no dia a dia, inerentes à nossa profissão, e quando a gente chega em casa, além de todo esse peso, a gente ainda tem mais esse. De tirar essa roupagem que a gente teve que usar o dia inteiro, né, para poder se encaixar dentro de uma instituição que a gente sabe que o preconceito institucional é surdo ainda. Para a gente se encaixar numa sociedade que a gente está ali para defender, para proteger, para prevenir, mas que nos acusa o tempo inteiro. E depois da questão da criança, quantos de nós não passamos por isso? E será que a gente conseguiu encontrar estratégias e ressignificar isso tudo, como faz o Jeff no filme? Né? Como faço eu na minha vida? Será que você faz também na sua? E a terceira cena é a hora do reconhecimento. É o reconhecimento de dois policiais que resolvem um caso que eles tinham sido colocados para resolver, deram uma missão a eles, que essa missão era para que eles fracassassem, para que eles fossem execrados das polícias, né? Para que eles se sentissem inaptos a continuar. E é justamente aí que as coisas mudam, eles conseguem resolver aquela situação com êxito, e uma das frases mais marcantes é: eu fiz concurso para estar aqui, como todos os outros fizeram. Eu fiz prova para estar aqui, como todos os outros fizeram. Eu passei, então isso significa que eu sou apto, isso significa que eu sou capaz, isso significa que eu tenho as mesmas habilidades que qualquer outro policial tem para desenvolver a mesma função. E às vezes até de maneira melhor, ou de uma outra maneira, porque são várias maneiras de fazer a mesma coisa. E talvez o diferencial esteja justamente aí.
Porque nós sabemos, quem é LGBTQIAPN+, que quando a gente se insere num contexto, a gente tem que procurar fazer o melhor do melhor. A gente tem que ser muito bom. Se o coleguinha do lado é bom, você tem que ser muito bom. Exponencialmente melhor. Pra que alguém bata nas suas costas e fale assim, pô, valeu. Isso no filme é retratado. Quando ele fala assim, pô, isso merecia um elogio, né? O cara acertou os 10 tiros, ele merecia ser elogiado, né? O cara fez isso de bom. E no final do filme, o comandante, com muita dificuldade ali, fazendo uma força tremenda, ele reconhece, ele agradece, diz um muito obrigado e dá um parabéns. Ali retrata a dificuldade que mesmo que nós sejamos os melhores, a gente tem que estar comprovando isso todos os dias, para merecer um simples muito obrigado, um parabéns. Então, assim, o filme, ele mostra, né, a olho nu, muitas questões, de forma leve, nos faz rir, mas ele também tem muitas entrelinhas, para quem fizer uma leitura, né, na entrelinha, naquilo que está sendo, naquela mensagem que está sendo passada, mas ela não está sendo dita. E aí a gente vê a grandeza desse filme, que nos faz rir e nos faz dizer para o mundo que nós existimos, que estamos em todos os lugares, inclusive nas forças de segurança pública. E com louvor. Isso é muito importante. E aí a gente remete para a nossa realidade. Né? A importância desse debate, a importância desse filme ter sido lançado agora, em janeiro de 2026, a gente sabe que a gente vai passar por um ano aí de muitos acontecimentos. E é muito importante trazer esse debate, sabe, pro meio da mesa, pro centro da roda. Porque somos muitos e ainda temos, por exemplo, o índice de suicídio nas forças de segurança pública estão aumentando exponencialmente. São absurdos. Quando não é um suicídio de fato, é um suicídio lento. É aquele profissional de segurança pública que se coloca em situações de risco propositalmente. É aquele que se descuida da saúde e se coloca para trabalhar como um louco propositalmente. Porque naquela vida existe uma lacuna imensa que o preconceito institucional nos impõe diariamente. E a gente fica ali entre uma linha muito tênue entre a loucura e a morte. Esse filme fala disso. A NR1 começa a vigorar agora em 2026. Esta pauta e o que esse filme trata tem tudo a ver com saúde mental. Porque como é que você pode pensar em ter uma polícia, seja ela qualquer uma, civil, militar, guarda municipal, né, os militares do bombeiro, das forças armadas, qualquer ser humano que esteja imbuído de uma missão de proteger, que use um uniforme, que use uma farda, tem sobre a sua cabeça o julgamento da sociedade, porque acha que a sua orientação afetiva sexual ou a sua identidade de gênero, que a gente pode ampliar esse debate, vai influir, vai modificar, vai influenciar a sua maneira de trabalhar, a sua capacidade como profissional. E esse filme mostra que não. Então, ainda que de uma maneira muito lúdica, eu acho que ele cumpre bem o seu papel. E é muito importante que a gente não se cale, que a gente faça esse filme chegar para mais pessoas. É óbvio que vai ter as pessoas que vão ter opiniões contrárias, é óbvio que vai ter aí os comentários que não são positivos, é óbvio que isso tudo vai acontecer. A gente sabe, a gente está acostumado com isso. O importante é que a gente faça com que as pessoas assistam, entendam, vejam que LGBTQIAPN+, não faz a menor diferença quando é para salvar a sua vida, quando é para te proteger, quando é para estar inserido numa das profissões, não diria a mais importante, mas uma das, desde que ela seja bem usada, desde que ela seja bem orientada, desde que seja bem comandada. Mas é importante que os seus agentes, que os seus profissionais também estejam minimamente bem, que a saúde mental seja preservada, para que aquele policial, aquela policial com uma arma na mão, não aperte o gatilho com as suas frustrações, mas saiba a hora certa de atirar, de acordo com o protocolo e treinamento que recebe. Bom, esse vídeo está ficando muito longo, mas eu precisava fazer esse registro. Se você gostou, faz aquilo que a gente tem que falar sempre, né? Curte, compartilha, comenta, deixa no comentário aí as suas dúvidas. Se você acha que é um assunto que merece ser aprofundado, que merece ser divulgado, eu estou aqui à disposição, através do canal, com vídeos que eu tenho publicado sempre, falando de questões inerentes, né? E vai ter uma playlist também onde eu falo um pouco da minha vida pessoal, quem quiser assistir um pouco da minha história,
é uma outra pegada, mas eu vou colocar junto aqui do canal, porque a gente é composto de dois lados, né? Nós somos um lado profissional, mas nós também somos um lado humano. Todos nós temos uma história. Alguns contam, outros não. E esse canal aqui vai servir para isso, para que vocês me conheçam, não só como mentor, não só como profissional de segurança pública, mas também como uma pessoa. O que eu trilhei, o que eu passei para chegar até aqui. E se você achar que vale a pena ter uma conversa comigo no individual, que vale a pena fazer uma mentoria comigo, é só me chamar no comentário, aí tem e-mail, tem telefone, tem maneiras de você falar comigo, me achar no Insta, lá no Insta é @jordanlessa, e você me acha com facilidade pra gente ter essa conversa, tá bom? Bom, fico por aqui, muito obrigado, desculpe o tempo que eu tomei de vocês, mas eu precisava deixar esse registro. Até mais!